Vocês estão preparados? Tenho que te revelar isto urgente. Você precisa saber disso. Não podem esconder a verdade de você. Espero que ainda dê tempo de você ver este vídeo. O conflito bélico que se há desatado tão fortemente contra o povo de Israel, deixe-nos lembrar disso no relógio. O Israel profético de Deus desempenha um papel-chave. Esta nação será o epicentro das chocantes tribulações dos últimos dias. Todos os eventos centrais do fim dos tempos e do retorno de Jesus Cristo ocorrerão por volta da Terra Santa dada por Deus ao patriarca Abraão e a toda a sua descendência. Devemos entender a origem e formação sobrenatural de Israel e entender por que eles existem tão hostilidades irracionais e permanentes nesta terra. Israel foi fundada por um ato soberano de Deus. Abraão, pai da fé, foi o escolhido de Deus para formar esta nação. Deus deu-lhe a instrução para deixar sua casa e seus parentes para ir para tomar esta terra. Podemos ver em Gênesis capítulo 12, verso 1. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. No versículo 7, uma vez que chegou à terra, no mesmo capítulo 12, esclarece que este local também será para sua descendência. Então, o Senhor apareceu a Abraão e disse: Darei esta terra para você e para seus descendentes. Abraão construiu ali um altar e o dedicou ao Senhor. Esta promessa de Deus dada a Abraão e seus descendentes tem dois significados fundamentais que nos ajudarão a entender por que os constantes conflitos nesta área e seu passado espiritual. A descendência de Abraão tem dois aspectos fundamentais: o terrestre e o espiritual. Vamos ver qual é a promessa de Deus a Abraão sobre como seria sua descendência. Certamente, abençoarei, multiplicarei seus descendentes até que seja incontável, como as estrelas do céu e a areia à beira-mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos. Gênesis 22, 17. Deus menciona duas coisas aqui: que seus descendentes seriam como as estrelas do céu, que iluminam com sua luz e representam os crentes em Cristo, e como a areia do mar, que representa os descendentes terrenos de Israel, cujo território está na região do Oriente Médio. Jesus disse em Mateus 5, 14, que nós, cristãos, somos a luz do mundo. Por esta razão, devemos iluminar e ser uma bênção para aqueles que nos rodeiam. Apocalipse 22, 16 chama Jesus de a brilhante estrela da manhã, e o apóstolo Paulo reafirma essa ideia em Filipenses 2, 15, onde diz que nós, cristãos, somos como luminares do mundo, ou seja, como estrelas que iluminam refletindo Cristo, num mundo cheio de pessoas perversas e corruptas. Também vemos em Daniel 12, 3, que aqueles que são sábios brilharão como o brilho do firmamento, e aqueles que ensinam a justiça à multidão brilharão como as estrelas para sempre na eternidade. As estrelas são celestiais e representam a igreja, enquanto a areia representa um povo terreno de descendentes, que hoje é a nação de Israel, com um território que inclui Jerusalém. Tanto o Israel espiritual como o Israel terrestre existem ao mesmo tempo, e um não substitui o outro. Deus cumprirá a promessa feita a Abraão sobre a terra, porque Deus não descarta sua cidade, que originalmente se formou para trazer o Messias. Eles são hoje os descendentes naturais de Abraão. Vamos falar agora especificamente do Israel terrestre. Em Gênesis, capítulo 15, podemos ver o chamado de Deus a Abraão, as promessas de bênçãos para ele e seus descendentes e o pacto entre eles. O ponto-chave neste estudo é a designação específica da terra que Deus lhes deu perpetuamente. No versículo 18 de Gênesis 15, diz: Naquele dia, Jeová fez um pacto com Abraão, dizendo aos seus descendentes: Eu darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Vemos em detalhes as dimensões da terra que Deus daria, esta terra física e literal, que continua sendo a promessa de Deus para a descendência de Abraão, simbolizada como a areia do mar, isto é, o Israel natural que são seus descendentes por sangue. Esta promessa foi confirmada para Isaque, o filho primogênito de Abraão,
em Gênesis 26:3, e também para Jacó, neto de Abraão, em Gênesis 28:13. Deus fez um acordo eterno entre eles. Deus certificou ou selou essa promessa com um pacto de sangue feito entre Deus e Abraão, conforme descrito em Gênesis capítulo 15, do versículo 8 ao 21. Neste ato, Deus até deixou claro que esse pacto não dependia da conduta do povo de Israel, mas era incondicional e eterno. No Salmo 89, também é explicado que esta aliança não seria quebrada, mesmo se o povo se rebelasse contra os mandamentos de Deus. Agora, o mais impressionante é que essa profecia bíblica dos últimos dias foi cumprida quando o povo de Israel tornou-se uma nação novamente em um único dia, marcando o início dos tempos finais. Vamos ao conflito atual. Suas raízes mais profundas remontam a Abraão e sua esposa Sara, que não podiam ter filhos. Deus prometeu que Sara daria à luz, mas eles concordaram que Abraão teria um filho com sua escrava egípcia Hagar, nascendo Ismael, mas a promessa de Deus estava com Isaque, filho de sua esposa Sara. Quando Sara milagrosamente se curou de sua esterilidade e ficou grávida de Isaque, Deus prometeu a Abraão que sua descendência herdaria a terra de Canaã, que inclui o que é hoje conhecido como Israel e os territórios palestinos. O atual conflito entre Israel e os palestinos tem suas raízes na disputa pela terra e autodeterminação. Israel foi estabelecida como nação em 1948, levando a um conflito com a população palestina que já vivia na região e criando um grande número de refugiados palestinos. Este conflito envolve disputas territoriais, controle de direitos e autodeterminação de Jerusalém e muitos outros tópicos complexos. A busca por uma solução pacífica e sustentável para a faixa de Gaza é um desafio constante. Para o inimigo do povo de Israel, que deseja assumir o que Deus lhes deu, é uma tentativa de atacar, mas Deus defenderá Israel. Eles podem tentar 1000 vezes, mas não terão sucesso. Israel é o epicentro de muitas profecias bíblicas e um lugar central na aliança de Deus com Abraão. É uma terra escolhida por Deus e o centro espiritual do mundo, onde o próximo governo mundial, liderado pelo Anticristo em uma confederação de 10 nações, tentará destruir o povo escolhido de Deus e anular a promessa do Altíssimo. O Anticristo e o falso profeta serão julgados por Deus, e ninguém pode roubar o que pertence ao povo que Deus escolheu. Satanás odeia a Deus, seu povo e seus descendentes, e sempre tentou destruí-los. O retorno do Senhor Jesus ao Monte das Oliveiras, em Jerusalém, é uma profecia que descreve um evento futuro, a segunda vinda de Jesus Cristo, em que ele retornará à terra no final dos tempos. Rezemos para que o povo de Israel possa superar os momentos difíceis de ataques terroristas e para que Jesus volte logo, restaure seu povo, cure a terra e estabeleça seu reinado eterno.